Queremos saudar a todos nesta manhã com a gloriosa paz do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos nesta manhã dando início à nossa escola dominical. Nesta manhã, com a modalidade aberta, modalidade presencial, temos aqui nesta manhã um número bastante reduzido, em circunstância de tudo que vivemos nesses dias. Temos aqui apenas 6, 7 irmãos conosco, juntamente com os técnicos. Mas contamos também com você aí do outro lado que está acompanhando essa live, onde estaremos aqui estudando mais uma lição da Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos presentes, a você também que está em casa nos acompanhando, para orarmos nesta manhã, dando início neste trabalho de oração. Eterno Deus, meu Pai, damos-te graça por aqui estarmos nesta manhã, na Tua casa, Senhor, retomando esse trabalho, com as limitações que nos são impostas, Senhor Jesus, mas te bendizemos, Senhor, por aqui estarmos, Senhor, com saúde. Senhor, Tu tem nos guardado, nos preservado, tem também guardado a esses irmãos, Senhor, que estão em casa, Senhor. Meu Deus, pedimos a Tua bênção, que Tu venha abençoar os nossos corações nesta manhã, alcance a cada vida neste dia, e que a Tua presença seja manifesta aqui neste dia, Senhor, enquanto ministramos a Tua palavra. Pai bendito, nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iremos neste instante louvar o Senhor. Os que aqui estão, gostaria que abrisse a sua harpa no hino de número 577. Vamos louvar o Senhor com o hino. Em seguida, nós estaremos dando continuidade nesse estudo da Palavra de Deus. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando
Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Glória seja dada o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos neste dia estudando a lição de número 10 da nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nesta feita nós estaremos estudando o tema da lição, a intercessão pelos Efésios, a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. A leitura bíblica se encontra na carta de Efésios, o capítulo de número 3, versículo 14 e 21. Eu irei fazer a leitura juntamente com os irmãos. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite em vós, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Meus queridos irmãos, neste dia, nós iremos estudar aqui de uma forma bastante sucinta este assunto que é de extrema importância para o progresso do nosso estudo, a progressão do nosso estudo. Neste dia, como eu disse aos irmãos, estamos aqui no número bastante reduzido, alguns irmãos aqui presentes, e hoje começamos um pouco mais cedo, teremos hoje uma live com um pouquinho mais extensa, com aproximadamente 45 minutos, 50 minutos. Estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor até por volta dos 10 para as 9, 15 para as 9. Após isto, nós iremos abrir o espaço aqui para que os irmãos possam fazer perguntas, se tiver interesse, manifestar aqui alguma dúvida, para que possamos aqui pontuar melhor. E também os irmãos que estão acompanhando de casa, no chat, também poderão fazer as suas perguntas, mandar as suas perguntas, que os nossos irmãos que estão aqui, eles irão passar para nós, irão anotar, e até o final nós estaremos aqui interagindo com os irmãos também que estão em casa, para que possamos assim aproveitar melhor o nosso estudo, não é? Para que se aproxime um pouco daquilo que tradicionalmente fazemos em nossas igrejas. Portanto, meus amados, isso posto, nós iremos aqui passarmos a analisar a nossa lição de hoje, que tem por objetivo aqui apresentar aqui a oração de Paulo, né, dentro do contexto em que ele estava falando aos gentios dessa nova fase, dessa novidade de vida que os gentios passaram a viver a partir do momento que aceitaram a Jesus, aceitaram a mensagem do Evangelho. Nesta oportunidade, iremos analisar aqui o propósito da oração de Paulo,
como também a necessidade da igreja estar fundada, né, arraigada no amor de Deus em Cristo Jesus. Também nós iremos falar aqui sobre o quanto Deus é capaz para responder às nossas orações, responder os nossos pedidos, não é? E a partir dessa leitura, não é, podemos, não é, nos aproximar do objetivo, né, que a Bíblia nos coloca, o propósito que a Bíblia nos coloca. Queridos, Paulo, ele até o momento da nossa leitura, do nosso estudo, ele abordou para a igreja de Éfeso vários pontos importantes, não é? Falou da nova posição dos crentes, né, dos gentios em Cristo, da unidade do corpo de Cristo, a igreja, e que era formada não só por judeus, mas por judeus e gentios. E que agora eles fazem questão, né, nós vimos durante nossos estudos anteriores, que os gentios deviam ter isso em mente, que antes eles estavam distante dessa possibilidade, eles estavam excluídos desta possibilidade, mas que por causa do feito de Cristo na cruz do Calvário, eles passaram, né, a fazer parte desse projeto de Deus, de formar para si um povo, para a manifestação da sua glória. Queridos, e ele continuou, né, toda a leitura do capítulo 12, capítulo 3, ele continuou mostrando, né, esse propósito divino, esse propósito de Deus, de constituir, né, de construir esse povo, e para isto, Deus, ele realizou uma grande obra através de Cristo, que foi desfazer, né, os obstáculos que impedia que outros povos, além que não fossem judeus, pudessem ter acesso às promessas espirituais, né, da adoração, de servir a um Deus vivo, né, a um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas, a um Deus que se revela. Bendito seja o nome do Senhor, um Deus que manifesta a sua glória ao seu povo. Nós vimos isto, e que por todo o tempo, essa história, esse lado da história, esteve voltado só a Israel, mas que Paulo diz, vindo, né, a plenitude dos tempos, vindo Cristo, né, por intermédio da sua cruz, né, e desfez a inimizade que havia entre os povos e dos dois povos, isto é, dos judeus e gentios. Ele fez um único povo para louvor da sua glória. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Neste ponto, Paulo, queridos, antes de analisarmos cada ponto, né, de forma bastante objetiva, é importante também, nesta manhã, nós voltarmos ao versículo 1 do capítulo 3, que estamos estudando essa lição. Observe que no versículo 1 do capítulo de número 3, Paulo diz, ele começa a oração dele dizendo que, por esta causa, vamos ler aqui rapidinho, por esta causa, eu, vírgula, tá certo? E a partir dessa vírgula, Paulo começa uma explicação que perdurou aí umas 2, 3 lições, e para retornarmos a esse pensamento paulino. Há quem diga que quando Paulo começa no capítulo 3, ele já começa esta oração, não é? Ele já escreve, né, para os seus leitores, demonstrando a posição que ele já se encontrava, nessa posição de batalha, não é? Ele demonstra aos gentios, já no capítulo 3, no versículo 1, que ele está, né, numa posição de batalha diante de Deus. E nós, queridos, temos, né, nós pentecostais temos isso muito claro, que
a epístola de Efésio, ela traz um manual de batalha do crente, né? Nós temos aqui, nós iremos ver nas próximas lições, não será objeto desse estudo nesta manhã, mas no capítulo número 6, o Paulo ele vai demonstrar como o crente, né, enfrenta esta batalha. Então, para o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos Efésios, ele deixa claro essa posição de batalha, e ele vai deixar claro aqui para os cristãos de Efésio, sobre que prisma, ele vai enfrentar essa batalha. Então ele começa no capítulo 3, versículo 1, com essa postura de oração. Por esta causa, ele se colocava, e aí ele retoma essa causa que ele iniciou no versículo 1, aqui no versículo de número 14, que é a nossa lição. Nas lições anteriores, nós estudamos a pausa que ele faz na oração, não é? E aí é como se nós dobrássemos o joelho, e ao dobrar o joelho, dissesse, Senhor meu Deus, e aí já viesse um monte de coisa na nossa mente, e começássemos, antes de adentrar na oração propriamente dita, fazer algumas explicações. Por exemplo, Senhor meu Deus, Tu sabes, Senhor, que aqui estou, fraco, estou cansado. Essas explicações ainda não é oração, Você está apenas entrando na região do lugar santo, para, num momento mais à frente, você declarar qual é o seu interesse nessa conversa com Deus. E no caso aqui do apóstolo, ele começa a sua oração no versículo 1, e logo em seguida ele interrompe, como se ele fosse dar uma explicação, o porquê ele se pôs de joelho. Amém? Então, queridos, o apóstolo Paulo, dissemos que ele retoma aqui esse seu pensamento que ele havia iniciado no capítulo 3, e dizendo, e aqui começa já explicando qual era a posição dele diante desse assunto tão elevado que ele pretendia explicar aos irmãos de Efésios. Então, a lição está dividida em 3 tópicos, que os objetivos da oração de Paulo, quando ele pede para que os cristãos sejam de alguma forma alcançados, e aí, uma vez alcançado, ele vai também dizer que devem ser alcançados pelo poder no Espírito, no homem interior. Depois, uma vez alcançado, que Jesus possa habilitar os crentes e eles serem edificados, ou terem suas raízes afundadas, aprofundadas no amor de Deus. E depois também nós iremos analisar a respeito do alcance da oração dos crentes, e de Paulo, a partir de uma perspectiva do quanto Deus é poderoso para responder essas orações. Queridos, mas antes aí, eu sei que o nosso tempo é bastante resumido, vamos observar aqui ainda a respeito da postura de Paulo, a forma que ele passa para os crentes que ele se encontra. Ele diz, por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, queridos, para que possamos entender o que estava na mente de Paulo, a dimensão que ele trazia esse assunto, precisamos analisar alguns aspectos dessa fala de Paulo. Primeiro, para nós, orar de joelho é quase uma obrigação, não é? É muito difícil, você ver um crente chegar na nossa comunidade, na nossa igreja, e orar sentado, a não ser que ele tenha alguma dificuldade para se ajoelhar. Mas é costume nosso, da Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, orar de joelho. E aqui está um dos textos que dá embasamento nisso. Eu já ouvi alguém dizer que orar de joelho é um martírio, é um castigo, e que isso tem a ver até com prática gnóstica, mas esse tipo de colocação, ela é por demais equivocada, porque o apóstolo Paulo aqui, ele faz questão de dizer, ou de informar os seus leitores, que
ele estava em uma posição de joelho, e ele diz que a razão disto era justamente esse tema que ele estava discutindo com os irmãos. E aqui, irmãos, vale uma outra nota. Para a época de Paulo, não era comum orar de joelho, porque nós temos a informação em Mateus capítulo de número 6, versículo 5, Jesus se referindo a uma prática constante dos judeus de orar em pé. E quando estudamos esse assunto, nós iremos descobrir que os judeus costumavam orar sobre uma plataforma. Eles iam para o templo, né, em especial o fariseu, ele se colocava numa plataforma para que o povo visse, né, o orador erguia as duas mãos para os céus e fazia aquela oração bonita, né? Aquela oração: Senhor meu Deus, aqui está o teu servo, né? E aí costumava descrever os méritos, era uma oração meritória no orador, não é? E Paulo aqui aparece em uma posição contrária ao do judaísmo, ao inverso do judaísmo. Quer dizer, ao invés dessa postura arrogante, né, de estar, né, não que orar de pé seja uma postura arrogante, mas a época orava em público quem tinha um mérito muito elevado, né? Jesus vai contar a história de dois homens que subiu para orar, e diz que aquele que era considerado o exemplo, modelo para a sociedade em termos de moral e religioso, ele se colocou num lugar alto e orou de forma esplendiosa, enquanto que aquele crentinho lá mais fraco, né, todo desagunçado, chegou, talvez entrou lá no meio da reunião, ninguém nem percebeu quando ele entrou, e diz a história, Jesus contou, que ele não tinha coragem nem de erguer a cabeça para o alto, mas ele batia no peito, pedindo misericórdia pelos seus pecados. Esse ato de humilhação, Jesus disse que é mais eficaz do que aquela postura mais arrogante: aqui está o teu servo, né? Não sou como muitos aí que andam aí à toa, mas o teu servo que é crente, vai para a igreja 7 dias da semana, paga o dízimo, né? Todo bonitinho, aqui um modelo aí para a igreja seguir. Não, Jesus disse que aquele crente, né, que se aproxima dele, né, com o coração quebrantado, dizendo: Jesus, aqui está o teu servo. Já não é essas coisas, mas nos méritos da cruz, né, do que fizesse na cruz por esse pobre pecador, aqui está o teu servo. Jesus disse que é mais eficaz. Pois bem, Paulo diz que ele se colocava de joelho, e há quem diga que essa posição que Paulo se refere era alguém que se curvava de joelho com o rosto em direção à terra, o que demonstra um estado de espírito de abatimento, né? Paulo estava prostrado diante da angústia agonizante que tomou conta do coração de Paulo, e isso fez com que Paulo, né, se prostrasse de joelho, curvado, para fazer essa oração intercessória. Portanto, meus queridos, que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor nos dê graça, a fim de que possamos, né, deixar, né, ser alcançado por um sentimento altruísta, a fim de que possamos colocar em nossas mentes, em nossos corações, um desejo forte de que a igreja seja alcançada pelas bênçãos que Deus tem a derramar na vida de cada um dos seus filhos, na vida da igreja. Então, queridos, vamos lá. Paulo, ele vai dizer quais era a razão, né, que ele se colocou de joelho. Então, primeiro, ele começa no versículo de número 16, vamos passar um pouquinho à frente, porque os nossos 3 pontos da lição estão justamente nos versículos de número 16, que diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais corroborado com poder pelo Espírito no homem interior. Prezados,
O apóstolo Paulo tinha em mente que os gentios tinham alguma dificuldade para entender a sua fala. Isso por quê? Porque no versículo de número 19, no versículo 9 e 10, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Então Paulo tinha em mente que a igreja tinha uma função agora, uma missão muito excelente, de tornar conhecida a todos os principados e potestade essa verdade. Que verdade? A multiforme sabedoria, dos mistérios de Deus. Que mistério é este? De criar para si um só povo, bendito seja o nome do Senhor, dos quais os gentios fariam parte. E a igreja precisava compreender a grandeza, desse assunto. E por causa disto, Paulo entendeu que só com a ajuda de Deus, o homem, a igreja seria capaz de conhecer, de entender a grandeza dessa verdade. Então, por isso, vale dizer, queridos, que não devemos ignorar quando as pessoas têm dificuldade, de entender o pensamento cristão, o modo de viver do crente, como ele vive, as esperanças que paira, no crente. Não devemos nos assustar, ou ficar perplexo, porque em decorrência da ignorância das pessoas que não entendem, não compreendem a verdade do Evangelho. Porque Paulo vai dizer que só com a ajuda do Espírito Santo, só com a ajuda de Deus, o homem, o crente, inclusive a igreja, é capaz de compreender essas verdades. E queridos, o crente, ele precisa, ao menos, ter a consciência disto, de que precisa a cada dia buscar, descobrir essas verdades, que essa verdade seja revelada. Paulo, nas lições anteriores, ele vai dizer que Deus revelou, agora, essa mensagem, que embora Deus já tenha revelado, cabe a cada crente, em particular, se esforçar para conhecer melhor esta verdade. E Paulo vai dizer que é com a ajuda do Espírito Santo que o crente pode, ter a dimensão, compreender a grandeza dessa verdade, que nós iremos pontuar aqui um pouco mais à frente. Então olha só, primeiro, a oração de Paulo, ela tem no mínimo 2 pedidos, ela está dividida em 3 fases, em 3 pedidos. Nós iremos falar aqui rapidinho, quais são esses 3 pedidos que Paulo tinha em mente. E o primeiro pedido, ele é duplo, amém? E nós iremos falar aqui rapidinho com os irmãos. Versículo de número 16. Para que, segundo as riquezas de sua glória. Então olha só, Paulo, ele se põe de joelho, orando, intercedendo pela igreja, com objetivo duplo, inicial da sua oração. Primeiro, para que a partir do fundamento que ele tem em mente, que é as riquezas da glória de Deus, os crentes sejam ajudados, ou corroborados, no poder do Espírito no homem interior. Então, em ligeiras palavras, vamos aqui analisar essa expressão paulina. Ele diz que a oração dele tinha como base
de que o seu pedido estava, né, garantido, ou melhor, tinha uma sustentação na grandiosidade, né, das riquezas e da glória de Deus. Então, aqui seria melhor dizer, parafraseando, dizer que ele orava com base na abundante riquezas da glória de Deus. Amém, meus queridos? E ele vai concluir lá no final desse pensamento, que é o final da nossa lição, que esta abundante riqueza vai desaguar na capacidade de Deus responder à oração da igreja. Então, queridos, olha só, nós temos que ter em mente que o Deus a quem servimos, né, o Deus da igreja, ele nos atende não a partir de um mérito nosso, não é porque somos crentes, não é bonzinho, não é porque somos pessoas boas, não é em decorrência daquilo que fazemos. Isso não quer dizer que o crente deve ser relaxado, ser relapso, ter uma vida relapsa, mas que os nossos pedidos têm como base a grandiosidade da misericórdia de Deus. Maravilhas? E isto porque ele, em toda o seu pensamento anterior já exposto, ele vai dizer que os gentios não eram merecedores dessa glória. Aleluia! Maravilha seja engrandecido o nome do Senhor. Vejam que em todos os versículos anteriores, Paulo faz questão de dizer que antes os gentios estavam mortos, antes eles estavam longe, antes eles estavam afastados da comunidade de Israel, mas agora em Cristo, agora nessa nova fase, aconteceu algo sobrenatural. Jesus, veio, se encarnou, deu a sua vida em morte de cruz, e agora os crentes, estão nessa base forte, nessa base forte que garante a todos, como falamos na lição anterior, o acesso ao Pai, e a partir dessa liberalidade, desse caminho que foi aberto ao Pai, Paulo vai dizer que ele agora também já se encontra perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, vamos lá. Paulo, ele vai orar a partir desse fundamento. Que fundamento? Que as riquezas, as abundantes riquezas da glória de Deus permite, que eu e você nesta manhã se aproxime de Cristo, se aproxime do trono da graça e busque, conhecer mais deste grande amor. Amém? Então vamos lá. Ele vai dizer, o primeiro tópico diz o seguinte: as riquezas da sua glória, como já falamos aqui, era o que dava sustentação à oração paulina, e deve ser a sua oração, deve ser a nossa oração nesta manhã. Agora, o outro pedido, e aí vem dentro desse pedido que vai dar como base, da oração de Paulo, era que os crentes pudessem ser ajudados, no poder do Espírito no homem interior. Então vejamos, nós falamos que os gentios, eles estavam outrora mortos, como ele escreve lá no capítulo número 2, ele fala no capítulo 2, versículo 1, que os gentios estavam mortos em ofensas e pecados, e agora eles eram uma nova criatura e estavam em Cristo. Agora, depois dele falar das riquezas insondáveis, dessas verdades imensuráveis que seriam incapazes do homem, a partir do seu conhecimento natural, da razão, compreender, ele vai dizer que a igreja de Corinto, os crentes, eles precisavam receber algo a mais, receber algo, ajuda do Espírito
Espírito Santo para continuar descobrindo essas verdades espirituais. Então, olha só, Paulo tem em mente de que, sem a ajuda do Espírito Santo, o crente, o homem não vai conseguir, compreender, crescer, na busca dessa verdade. É com a ajuda do poder do Espírito Santo dentro do homem, no homem interior. E isso não quer dizer, queridos, que a igreja de Éfeso até então não tinha o Espírito Santo. Não, aqui está falando de uma operação, mais eficaz, mais didática, mais prática. Eu já ouvi muitas pessoas falar, não, mas todos nós temos o Espírito Santo, Deus já está na igreja, o fato de você ser crente, vir para a igreja, você já tem o Espírito Santo. E isto em parte é verdade, mas Paulo está falando aqui do Espírito Santo no contexto de operação, ou num contexto operacional, possamos dizer assim, que cada crente recebe isto, a maneira que se conscientiza e busca esta dádiva. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, em outras passagens, Paulo vai dizer que ainda que nosso homem exterior se corrompa, todavia o interior se renova. Logo, há uma necessidade cotidiana de o crente buscar esta renovação diariamente. E visa o quê? Receber, mas do Espírito Santo, para que possa se liberar, se libertar do pecado, se preservar uma vida de santidade e devoção para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Queridos, agora um outro ponto, um outro pedido da oração de Paulo, além de que eles recebam mais do poder de Deus, é que Cristo possa habitar no coração dos crentes. E isto, a linguagem que ele usa aqui, é como se o poder de Deus, o Espírito Santo, habilitasse o crente, para receber Jesus diariamente. Amém? Você compreende? Se você tiver com dúvida, pode deixar sua pergunta aí. Nossos irmãos estão aqui, poderão passar para nós, e a gente pode estar esclarecendo melhor até o final. Mas olha só, o que Paulo... veja que Paulo ele ora para que os crentes recebam ajuda do Espírito Santo, e em seguida também ele pede para que Cristo habite nos corações dos crentes. É como se o Espírito Santo, o poder de Deus, fosse a causa de permitir, de habilitar o crente para receber Jesus de forma permanente, dentro de si, e a partir daí, o crente vai vivendo uma dimensão espiritual mais abrangente. Bendito seja o nome do Senhor. Daí porque Paulo vai dizer que só com a ajuda do Espírito Santo os crentes eram capazes de viver esta dimensão. Maravilha, não é? E olha, queridos, no livro dos Salmos, o capítulo 1, nós temos lá o salmista dizendo que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que medita na lei do Senhor, e nesta lei, na lei do Senhor, medita dia e noite. E ele vai dizer que é como a árvore plantada ao ribeiro das águas, que finca sua raiz, de forma profícua, e faz com que ele tenha uma profundidade maior. É dentro desta perspectiva, desse entendimento, que Paulo está falando, que os crentes precisam cada vez mais estar arraigado, fundado nesta verdade. E isto só é possível se Cristo habitar no coração dos crentes. Amém, queridos? Então, olha só, versículo de número 17. Para que Cristo, pela fé no vosso coração, para que Cristo habite pela fé no vosso coração,
a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então, veja só, a base do cristianismo é o amor de Cristo, é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e aquele que não vive isto, aquele que não conhece o amor, não conhece a Deus. É impossível o crente dizer que vive o Evangelho, dizer que vive Cristo, e desconhece essas verdades primárias, básicas, de buscar viver isto no seu dia a dia. Paulo tem em mente que os crentes precisam viver isso no seu dia a dia, habite em amor. Que amor é esse? O amor de Deus, o amor que é capaz de viver as diferenças. Bendito seja o nome do Senhor, glória seja dada ao precioso nome de Jesus. E Paulo, é esse assunto que vai fazer com que o velho Paulo apareça prostrado, de joelho, em súplica, se acabando, bendito seja o nome do Senhor, orando ao Deus do céu, para que os crentes seja de alguma forma ajudado, a fim de que estas coisas possam acontecer na vida do crente. Então vamos lá. Paulo tinha em mente que os crentes precisavam ser ajudados pelo Espírito Santo. 2, que o Espírito Santo habilitasse os crentes, capacitasse os crentes, para que Cristo habitasse em suas vidas diuturnamente. E como isso poderia ser feito? A partir de uma perspectiva de que a igreja precisa viver o amor de Deus, tanto da perspectiva horizontal, sentir a presença de Deus, como também de uma perspectiva horizontal, entre os irmãos. E a partir daí, eles pudessem a cada vez mais se aprofundar as suas raízes neste amor, que é o amor de Deus. E aí, queridos, essa intensidade do amor de Deus, de que Paulo ele está falando, ele menciona aqui na sua oração, ele vai dizer no versículo de número 18, para a partir dessa perspectiva, os crentes possam compreender perfeitamente com todos os santos e toda a igreja. E aqui envolve tanto gentios como judeus, Aqui não é aquela ideia, eu lembro muito, certa feita, de um amigo de trabalho, que cada vez que conversávamos com ele, ele dizia, eu não entendo muito não, mas o ancião lá da igreja, o pastor lá da igreja, ele sabe melhor esse assunto. Não, Paulo busca aqui para a igreja, uma dimensão que todos os santos, aqui não é só o pastor da igreja, não é só a liderança, ele não pediu só para os apóstolos, só para os pregadores, só para aqueles que estão à frente, de algum departamento da igreja, não, mas é que para toda a igreja possa, e aqui, esse poder aqui, tem a ideia de possuir, adquirir maturidade, aqui não é a ideia de poder, aquela ideia de 360 volts, o irmão está no manto, o irmão está... Não é essa a ideia. A ideia aqui é de adquirir uma certa maturidade, conhecimento pleno dessa verdade, a fim de que possa compreender, juntamente com toda a igreja, todos os crentes. E aí você pode estar dizendo assim, mas até eu tenho que ter esse conhecimento. É você mesmo, maravilha. Você mesmo precisa também conhecer esta verdade. Porque, irmãos, infelizmente, e aí vai uma lição muito importante para todos nós. Nós temos, principalmente no meio pentecostal, que só estuda quem prega, principalmente no meio dos pregadores mais jovens, e aí eu me incluso no meio, porque eu ainda sou bastante jovem, de só estudar quando vai pregar, só estudar quando vai escalado alguma coisa. Não, o crente, todos os crentes da igreja, precisam tomar conhecimento das verdades divinas,
das verdades do Evangelho, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa consultar, não é, a caixinha lá da promessa, não é, de repente fazer lá, consultar os horóscopos, sei lá, tanta outra coisa. Não, você precisa conhecer a verdade do Evangelho. A partir daí, não é, você pode dizer que está a caminho, não é, da perfeição, de alcançar a estatura de varão perfeito. Queridos, e ele vai dizer, para que possa compreender com todos os santos, qual seja a largura de quê? Não é? E o comprimento e a altura e profundidade, de quê? Desta verdade que ele está falando. Que largura, quanto isso é abrangente, não é? Capaz de alcançar todos os povos, ricos e pobres, não é? Leigos, intelectuais, grandes e pequenos. E isso é maravilhoso, porque eu posso partir do entendimento de que estou incluído também, não é? Dentro da grandeza desse projeto de Deus. Ele fala, e aí ele faz, para que possa compreender a largura, a dimensão, quanto isto é abrangente. Maravilha? E ele diz, e o cumprimento é o alcance disso. Isso é válido por quanto tempo? Não é? Por quanto tempo essa verdade vale? Ele vai dizer, desde a eternidade, não é? Deus colocou no seu coração para constituir esse projeto. Então é de eternidade a eternidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele ainda diz o seguinte, e a altura, para compreender a altura, até onde isso vai? Paulo vai dizer o seguinte, isso é tão grande que é capaz de elevar a todos os crentes, não é? As regiões celestiais, maravilha, e também a conhecer a profundidade, até onde isso vai alcançar? Alcança até o mais pobre pecador como eu, como você, aleluia, que estava mortos nos seus pecados e ofensas. O amor de Deus é capaz de alcançar, e os crentes de Efésios precisavam estar cientes desta verdade. Maravilha? Glória seja dado ao nome do Senhor. É gostoso, não é? Então, como conhecer isso? Paulo diz só com a ajuda do Espírito Santo, não é? Você pode estar dizendo aí, mas é muito difícil isso, é muita coisa, eu leio e não entendo nada disso. Mas então, você não precisa entender de forma para explicar como se fosse um professor, né? Como se fosse aqui os nossos irmãos que ensinam aqui tão bem, né? Com exceção desse que vos falam, mas você precisa compreender na sua mente, né, no seu coração, o quanto isso é grandioso, este amor de Deus que é capaz de alcançar um tão pobre pecador. Maravilha? Queridos, estamos caminhando para os finalmente. Nós temos aqui mais 10 minutos, me parece, aqui pelos meus cálculos aqui, nós estamos aqui sem relógio visual, mas pelo cálculo que contei aqui, me parece que temos mais uns 10 minutos, não é? Nós iremos concluir passando para o último ponto, analisando a oração final de Paulo. Ele diz que no versículo de número 18, né, versículo número 18 da nossa lição, ele diz assim, 19, versículo de número 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, não é? Tudo isso que falei, e muito mais, não é? Isso aqui, irmãos, é muito grandioso, não é? Isso aqui é para passar mês inteiro, né? Lendo e relendo, porque é muito grandioso. Porque, irmãos, a fala de Paulo, dentro desse contexto aqui, já é muito elevada, né? E ele vai dizer que aquele que é poderoso para fazer tudo isso, esse é o objetivo da oração dele, e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Olha só, querido, quer dizer, nós hoje nesta manhã, irmãos, temos uma dificuldade imensa. Pense eu lembro, quando eu dirigi a igreja, teve um período que eu passei, eu acho eu passei mais de mês falando sobre esse texto, em especial o capítulo 3 de Efésios, explicando para os irmãos. E foi assim, de uma forma tão forte,
que a minha filha na época era pequena, todas as oportunidades que ela tinha, ela abria, Efésios capítulo 13 e 14, por esta causa, eu me ponho de joelho. Se ela estiver ouvindo aí, se ela não estiver no monte, ou das cobertas, melhor falando, né? Ela vai lembrar. E, irmãos, todas as vezes que ela abria, tinha oportunidade, ela lia esse texto. E até outros dias aqui, eu vi ela tendo oportunidade, ela abriu esse texto. E eu lembrei, por quê? De tanto que falamos desse texto. Então veja só, se nós temos dificuldade de compreender a grandeza da fala de Paulo, Paulo deixa claro que o que ele está falando, Deus é poderoso para fazer muito mais. Amém, meus irmãos? Ele diz, ora, aquele que o Pai da eternidade, Deus, o arquiteto desse projeto, é poderoso para fazer tudo isso, né? Tudo, né, que falamos, muito mais abundante, além daquilo que pedimos. Irmãos, se nós fôssemos alvo deste pedido de Paulo e conseguíssemos viver tudo isso, irmãos, já não estava bom demais, irmãos? Mas Paulo tem uma palavra para os irmãos de Efésios, dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que isto. Maravilha! Bendito seja o nome do Senhor. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Então olha só, irmãos. O que é que faz um crente orar com tanto fervor, com tanta graça? Eu sei, irmãos, que esse assunto é muito difícil, mas olha só, porque nós vivemos uma época que, de alguma forma, nos distanciamos da oração, né? Distanciamos muito, não temos mais aqueles períodos de oração. E é lógico que tem alguns irmãos que oram, eu sei que alguns irmãos se sentem pode até se sentir censurado, né? Porque diz, não, mas o irmão não sabe da minha vida, que sabe que eu oro muito. Eu sei que tem alguns irmãos que oram. Mas, no geral, a igreja se distanciou da oração. E eu já vi muitos irmãos na nossa igreja, no nosso Arrai, dizer que não foi chamado para orar, não tem o chamado da oração, não tem vocação para orar. E é muito triste ver isso dos irmãos. Porque orar, irmãos, não é vocação, não é desejo, não. Orar é uma obrigação que parte a partir de uma necessidade, de uma dimensão que o crente passa a viver. E o que é que faz o crente orar com tanto fervor? É conhecer essas verdades, irmãos. E era isso que fazia com que Paulo orasse com tanto fervor, com tanta força, e justificava a sua oração. Por que ele orava assim? Ele diz, porque Deus é poderoso para fazer muito mais, muito além daquilo que pensamos ou pedimos. Que glorioso, né? Nesta manhã poder ouvir uma palavra nesse sentido. Então olha só, o que é que está no seu coração? O que é que você pensa? Né? O que é que você sente nesta manhã de pedir a Deus nesta manhã? Eu posso dizer a você com muita certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É comum, queridos, nós orarmos e dizermos, Senhor, faz isso, né? E aí, quando nos reportamos a isso, dizer, se for da vontade de Deus, né? Se Deus quiser fazer isso, que se for possível, irmãos, Deus as nossas orações não são capazes de limitar o poder de Deus, porque os nossos pedidos, a resposta de Deus não depende dos nossos pedidos, mas depende do quanto Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. E Paulo, ele finaliza isso, dizendo, ele conclui, ele poderia continuar falando sobre isso, mas ele conclui dizendo, ora, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E aí, irmãos, a partir desse raciocínio, do ápice desse raciocínio, ele chama os crentes para dar glória a Jesus. Amém? Para tributar a Deus toda a glória e todo louvor em todas as gerações. Seja a geração de Paulo, seja a geração de Gunnar Wingre, seja a geração de Billy Graham, seja a nossa geração. É convocada nesta manhã para tributar a Cristo, a Deus, toda a glória,
toda honra e todo louvor, não só hoje, mas para todo sempre, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor possa nos ajudar a compreender, não é, a grandiosidade dessa verdade, não é? E que possa também nos levar a viver uma vida, né, de intercessão pela igreja, para que a igreja possa desfrutar desta dimensão espiritual. A igreja, queridos, eu disse outro dia, ainda conversando com as irmãs aqui da classe Sara, eu disse que oração, irmãos, tem fase, tem estágio, né? São fases em que o crente passa a viver a partir do momento que passa a praticar. Nós normalmente oramos pelas nossas necessidades, mas aqui está um modelo de oração intercessória. Essa que a igreja, num sentido congregacional, precisa praticar de forma mais intensa, interceder pelo bem-estar da igreja no âmbito coletivo, para que ela possa ter saúde espiritual, ter revigorado as suas forças. Paulo, ele orar, seu desejo era que os crentes fossem ajudados pelo Espírito Santo, recebesse poder no homem interior, para que Jesus pudesse habitar na vida dos crentes. E se Cristo está na vida dos crentes, eles vão viver uma vida cheia de amor, aleluia, cheia, mais fraterna, aleluia, vão lembrar mais do próximo, viver uma vida mais íntegra, aleluia, e além disso, vai descobrir a grandeza e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando. Eu queria saber se os irmãos mandaram alguma pergunta aí. Ninguém mandou nenhuma pergunta, então tranquilo, que Deus abençoe, né? Os irmãos aqui, tem alguma pergunta aqui, quer fazer? O irmão tem uma pergunta, tem algum microfone para dar para os irmãos ali? Tem um irmão aqui que está presente? Isso, o irmão está aqui colocando para a gente que seria bom que os irmãos que estão em casa, eu vou deixar o irmão pedir, colocar ali. O irmão acabou de pegar o microfone, ele vai aqui se manifestar para os irmãos. Amém. Deus abençoe o irmão Edinaldo, nosso aluno da classe Abraão. Ele está aqui também, lembrando os irmãos, que os irmãos, né, podem já, lógico, dentro daquela orientação do nosso pastor, pode assistir a aula também presencial, e para que possa também participar, sentir melhor, né, esta palavra mais de perto, está aqui também aprendendo mais a palavra de Deus. O pastor já tem orientado com os irmãos, querendo, pode vir aqui acompanhar a escola dominical presencial. Nosso irmão Flávio está aqui também, quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário. Vamos abrir nosso irmão Flávio, ele quer fazer uma pergunta. Aleluia. Só os irmãos, com a paz do Senhor. Minha pergunta o professor Josué falou assim o seguinte, que orar de pé era tradicional dos judeus. E orar com o olho aberto também? Orar com o olho fechado, é uma tradição também ou também é? O nosso irmão Flávio, eu vou refazer aqui a pergunta dele. Ele fez a pergunta na questão sobre postura de oração, se orar de joelho, né? Naquela época não era comum, né? Orava-se mais de pé. E que orava de joelho, e que Paulo aparece aqui agora com essa postura de oração diferente para a época nos judeus. E a pergunta é:
se orar de olho fechado também se é uma postura de oração, se já havia, né, à época. Bem, orar de olho fechado é uma forma que em algum momento se percebeu uma forma melhor de se concentrar. Não é? No momento judeu, se ele elevava seus olhos ao céu, naturalmente olhava, né? Então, presumo que se orava de olho aberto. No entanto, a igreja tradicionalmente foi percebendo, né, foi vivenciando essa prática de orar de olho fechado, o que permite uma concentração melhor, né? Como a oração é uma atividade espiritual, logo, quando você ora com o olho fechado, você permite que essa atividade interior, essa atividade espiritual, possa melhor ser executada. Espero ter ajudado. Deus abençoe. Mais alguma pergunta? Ninguém irmãos fazer pergunta? O professor Eli Cândido, professor da classe Abraão, ele quer fazer uma pergunta e é a última, nós estaremos já encerrando, porque parece que já deu o horário. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A minha pergunta vem aí do versículo 18 e 19, porque diz aqui, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. No versículo 19 ele encerra, e aí quando ele coloca este "e", que parece que ele faz distinção entre o versículo 19, ou seja, o conteúdo de que ele abarca aí a altura, a largura, a profundidade e comprimento. Quando ele põe o e conhecer, qual é os elementos? Porque na fala ficou a ideia de que é o amor de Deus. Mas aqui com este e, parece que ele está tratando de duas coisas. Eu gostaria de saber se há aí dois elementos, ou dois conteúdos que ele quer enfatizar. Ou se é um só mesmo, se é só o amor. Muito bem. Nosso irmão, o professor Eli, está pedindo aqui para se é possível esclarecer, justamente a questão do versículo 18 e 19, quando Paulo fala das 4 dimensões, né, e normalmente a gente atribui essas 4 dimensões ao amor de Cristo, né, o amor de Deus. Mas, na verdade, e aí ele coloca que no versículo de número 19, você tem uma conjunção que liga uma outra oração, que diz assim, conhecer o amor de Cristo. Logo, com a leitura sempre percebe que são coisas distintas. E, na verdade, são. Essas 4 dimensões aqui, embora tenham passado de forma rápida, muito superficial, se refere ao tema principal que o apóstolo trata na carta, que é justamente o projeto de Deus de incluir na construção de um povo, de um único povo, de um corpo, todos os povos. Então, esse projeto, Paulo começa tratando desse projeto em toda a carta, e aí, como ele vai no versículo que lemos, a partir do versículo 16, ser objeto da oração dele, para que os crentes possam compreender isso melhor, ele vai dizer que eles precisam da ajuda do Espírito Santo, para que possa ter Cristo na vida deles, e aí, a partir dessa progressão, eles possam conhecer a grandeza desse projeto. Então, essas 4 dimensões, tanto a largura, o comprimento, a altura e profundidade, se refere justamente desse projeto de Deus, né, desse mistério revelado, esse mistério que esteve oculto às gerações passadas, ao Antigo Testamento. E não só isso, quer dizer, não basta conhecer esse projeto. Aí ele cumprimenta no versículo 19, dizendo, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, uma coisa leva a outra. A partir do momento que ele conhece esse projeto, que foi revelado aos apóstolos e profetas da igreja primitiva, que é de criar um povo para si, e além disso, né, com o propósito de anunciar a multiforme sabedoria de Deus, quer dizer, conhecer a grandeza desse projeto, não basta também só conhecer, mas também viver ele, né? Os crentes não só conheciam, ou não só deveria conhecer, como também faziam parte desse projeto. E como disse, para Paulo não bastava apenas tomar conhecimento,
mas também conhecer o amor de Deus, que excede, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E ele complementa, para que sejais, né, cheio de toda a plenitude de Deus. E queridos, só finalizando aqui, a ideia de plenitude aqui, normalmente nós toma como poder, né, conhecer todo o poder de Deus, mas a ideia se refere ao tema principal, que é o projeto de Deus, não é? Os irmãos aqui estão concordando, não sei se os irmãos em casa estão concordando, mas os irmãos aqui estão concordando com essa afirmação. A ideia que seja cheios de cheio de toda a plenitude de Deus, desse conhecimento, trata-se justamente do tema principal, que é do projeto de construir a igreja ou um povo para o louvor da sua glória. Amém? Tranquilo, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Nós iremos fazer uma oração. Queremos agradecer a todos que acompanharam aqui a live de casa, agradecer o nosso pastor Edilson Coríntio, que nos permitiu para que pudéssemos estarmos aqui. Nas próximas semanas estaremos aqui, provavelmente com um número cada vez mais, né, de forma progressiva, recebendo aqui os irmãos. Estaremos aqui ouvindo outros irmãos também ministrar essas lições tão preciosas para o nosso dia a dia. Nós queremos convidar aqui nosso irmão Eli Cândido. Ele vai vir aqui orar juntamente conosco. Em seguida estaremos encerrando. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam esta live, que o Senhor continue abençoando os irmãos, e como nosso irmão, o aluno aqui, nosso irmão Edinaldo colocou, gostaríamos de termos cada vez mais irmãos participando desse momento tão especial. Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Convido a todos os presentes para estarmos juntos em pés e oremos ao Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, e os irmãos também acompanhando este ensinamento da palavra de Deus, louvando a Deus pela vida do irmão Josué, que tem sido instrumento de Deus para este momento. Eterno Deus e poderoso Pai, nós te rendemos graças ao Senhor por mais este dia ensolarado que o Senhor tem nos concedido, após uma noite de reparo, pelo sono, o bom sono que o Senhor tem nos dado, e por estarmos nesta casa de oração, os teus filhos também em seus lares acompanhando o ensinamento da tua palavra. Louvamos a Deus pela vida do teu servo, irmão Josué Amaro, a quem o Senhor tem orientado e guiado para este momento, transmitir a nós o ensino da tua palavra, Senhor. Louvamos também a ti pela vida dos teus servos, que tem sido instrumento teu para proporcionar destes equipamentos a possibilidade de fazer com que a tua palavra chegue em lugares mais distantes. Louvamos também a ti, ó Pai, pela vida do teu servo, pastor Edson Corinto, sua esposa, irmã Clarice, sua família. Louvamos o teu santo nome por este privilégio, Pai, de poder erguer a nossa voz a ti e saber que o Senhor, como o nosso Pai Celestial, tem nos acolhido em Cristo Jesus e tem nos dado a conhecer pelo teu Espírito estas riquezas insondáveis, e nos atrai a cada dia, nos incentivando, nos encorajando a mergulharmos neste rio da tua graça, para, Senhor, nos aprofundarmos muito mais, pois tu és o nosso Senhor, que tem prazer de se revelar e continuar se revelando. Dá-nos largueza de coração, Pai, para que, acolhendo este ensinamento, possamos colocarmos, Senhor, por obra, numa busca constante na tua presença, que haja em nós a mesma premissa que havia no teu servo, o apóstolo Paulo, que esquecia das coisas que para trás ficavam, aquilo que ele já havia alcançado do conhecimento, e prosseguia para alcançar outros conhecimentos, como pelas suas cartas, Senhor, nos chegou ao conhecimento do quão profundo ele foi no relacionamento contigo e com o teu santo Filho Jesus. Pai, ajuda-nos para que possamos, como ele mesmo nos desafiou a sermos seus imitadores, como ele era de Cristo, que possamos
unidos neste mesmo propósito, fazer do objeto das nossas petições, Pai, estas riquezas, este conhecimento, Senhor querido, estas dádivas espirituais que o Senhor tem disponibilizado a nós através da morte do teu filho, da ressurreição dele, da ascensão dele, da entronização dele e da maneira como ele está como sumo sacerdote dos bens eternos, intercedendo por nós, à destra da tua majestade, que nós possamos fazer do objeto da nossa oração estas coisas, Senhor, que toda futilidade, aquilo que não agrega valor para a eternidade, seja, Senhor, tido como secundário, e que possamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, como nos orientou o teu santo Filho Jesus. Pai, ajuda cada membro do corpo de Cristo a, Senhor, priorizar estas coisas, para que a igreja, na sua junção como membros em particulares e como, Senhor, no aspecto corporativo, possa crescer neste conhecimento. Pai eterno e santo, ajuda cada um de nós segundo a grandeza da tua graça, Pai. Agora, quando nós aqui, os que aqui estão presentes, estaremos retornando aos nossos lares, leva-nos em paz segundo a grandeza das tuas misericórdias, e fica com o teu povo, cada família cristã, alcança com a tua mão, e neste domingo abençoado que o Senhor já tem nos concedido esta parte, continue abençoando o teu povo e guardando, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos, todos digamos amém.